Nós vamos seguir a nossa série. Hoje é a nossa segunda mensagem nesse tema da mesa. Convido você abrindo já a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, do 27 ao 32. Lucas 5, do 27 ao 32. Na semana passada nós falamos sobre o banquete que Deus nos dá, o banquete que é a sua palavra. Falamos da importância de nós aproveitarmos o banquete que está à nossa disposição. Hoje nós vamos falar sobre uma mesa que acolhe. Talvez você esteja se perguntando que na primeira temporada, digamos assim, que nós realizamos a série, nós estávamos sentados a uma mesa grande e bem recheada, com bastante guloseimas, quitutes. E hoje nós temos a mesa vazia aqui, né? Então vamos refletir em cima dessa mesa vazia também. E estamos nos preparando aí para aquele momento onde nós vamos estar sentados todos juntos à mesa. Todos abriram aí? Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu perdão. Esteja, ó Deus, nos confrontando. Esteja, ó Pai, sondando os nossos corações. Nós possamos, ó Deus, ter acesso à Tua Palavra, que a Tua Palavra, ó Deus, possa nos trazer mais uma vez, ó Deus, uma clareza de quem Tu és, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Tire tudo aquilo, Deus, que possa nos atrapalhar de entender e ouvir a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Lucas 5, do 27 ao 32. Vai dizer assim: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei que se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Amém? Então nós temos esse texto, um texto muito rico, e nós temos um encontro de Jesus aqui com um dos que, logo após esse chamado aqui, se torna um dos discípulos de Jesus, Levi, também conhecido como Mateus. E o interessante dessa história, o que deixa essa história muito legal, é que depois de aceitar aqui o chamado de Jesus, de seguir Jesus, logo em seguida Levi oferece um banquete em sua casa. E ali ele convida as pessoas que faziam parte do seu círculo de convivência, do seu círculo social. E muita coisa acontece aqui. Ao mesmo tempo que Jesus está nessa mesa com Levi e os seus amigos, seus conhecidos, nós temos também alguns fariseus, mestres da lei, que se achavam melhores, que se achavam entendedores da palavra de Deus. Eles se queixam para os discípulos sobre a atitude de Jesus de estar comendo e bebendo com aqueles que eles consideravam não aptos para estar na mesa, com aqueles que eles consideravam pecadores.
Então, algumas coisas esse texto vai nos ensinar. A primeira delas que nós vamos destacar aqui é que a transformação de Levi o leva a um entendimento do que é a mesa. É como se depois da conversão de Levi, ele tivesse uma compreensão diferente do que é a mesa, do que é a sua casa, do que é o seu espaço de convivência. E depois da sua conversão, a primeira coisa que Levi faz é abrir a sua casa e preparar uma mesa, um grande banquete. O texto deixa entender que foi logo em seguida a sua conversão. Ele encontra com Jesus, há uma transformação, um início de transformação na sua vida, uma conversão. E ali no verso número 29, vai dizer: Levi ofereceu um grande banquete em sua casa em honra a Jesus. O objetivo desse banquete, o objetivo do banquete que Levi está oferecendo, o texto vai dizer que é honrar Jesus. O objetivo desse banquete é celebrar Jesus. Ele está ali usando desse banquete como uma gratidão pela graça recebida. A graça que ele recebeu de Jesus, a nova vida que ele recebeu de Jesus, ele ali então usa de um banquete, de um momento à mesa, né, para agradecer a Jesus. Interessante que algumas coisas acontecem aqui. E para nós pode causar muito espanto se nós não entendemos a graça, não sabemos o valor da graça. Mas ele está oferecendo um grande banquete, uma grande festa, logo após ele abandonar a sua profissão. Ele era um cobrador de impostos, né, visto, né, pelo povo como um grande traidor a serviço do Império Romano. Ele abandona também a sua fonte de renda. É bom nós deixarmos claro aqui que não era qualquer fonte de renda. Talvez uma das melhores fontes de renda ali daquela época. Um dos melhores salários possíveis ali naquela época. E ele abandona totalmente o seu estilo de vida. Talvez para muitos esses motivos aqui fossem motivos de desespero, de tristeza, de lamentação. A resposta imediata de Levi a tudo isso que está acontecendo na sua vida é celebrar Jesus e honrar aquele que lhe trouxe uma nova vida. Levi aqui está feliz, está vibrante aqui, porque ele recebeu de Jesus uma nova vida. E grave muito bem essa palavra, nós vamos falar sobre essa palavrinha em todos os momentos nessa série. Levi, ele age de uma maneira intencional. É como se ele entendesse já o objetivo da mesa, como se ele entendesse já a missão que ele, com essa nova vida, tivesse ali herdado de Jesus. Ele convida os seus antigos amigos, os seus antigos companheiros para estarem na mesa. Ele é intencional, é como se ele soubesse exatamente o que ele estava fazendo. Não, Jesus vai estar nesse banquete. Jesus vai estar na minha casa, sentado à mesa. Os meus amigos, os meus antigos companheiros, as pessoas que faziam parte da minha vida longe de Jesus, precisam estar nessa mesa. Levi, antes da sua conversão, talvez ele usasse os seus recursos, a sua casa, para outras finalidades. Agora, porém, ele usa tudo aquilo que ele tem com uma finalidade somente. É tudo para Jesus. Há um teólogo, gosto muito, R.S. Sproul, que ele diz
Ele comenta que a conversão muda não apenas o coração da pessoa, mas também a forma com que ela usa os seus recursos e os seus relacionamentos. A conversão não muda somente o nosso coração, mas muda a maneira com que nós usamos os nossos recursos e a maneira com que nós nos relacionamos nesse mundo. A casa de Levi sofre uma grande mudança, uma grande transformação. A casa de Levi está se tornando aqui um lugar de comunhão, está se tornando um lugar de evangelização, está se tornando um lugar de celebração. Mudou totalmente o objetivo que ele tinha para sua casa, para sua mesa, para sua vida. E aí nós chegamos a um segundo ponto, né? Quem eram as pessoas que estavam sentadas naquela mesa? E nós vamos chamar essas pessoas de improváveis, ou pessoas difíceis de acreditar que estariam sentadas àquela mesa ali com Jesus. Interessante que esse texto vai nos ensinar que a mesa de Jesus sempre reuniu pessoas improváveis. Eu não sei o que você pensa da sua chegada, o momento em que você chegou até Jesus, teve um momento de conversão, um momento que você se assentou à mesa com Jesus, passou a fazer parte da família de Jesus. Eu não sei se você via isso como algo lógico. Uma hora isso ia acontecer. Isso era natural que acontecesse. Eu acredito que talvez a sua mentalidade fosse outra. Era improvável que um dia eu estivesse aqui nesse lugar. A mesa de Jesus reúne pessoas improváveis. Que a gente olha assim e, nossa, é difícil de acreditar que essa pessoa está aqui sentada à mesa com Jesus. O grande problema é que esse olhar pela parte dos fariseus era um olhar de olhar para essas pessoas e julgar elas como se, não, vocês não merecem estar sentadas nessa mesa. Nós sim merecemos, vocês não merecem. Quem estava naquela mesa? Tinha publicanos, né, os cobradores de impostos, que faziam parte do convívio de Mateus, pescadores, discípulos, os fariseus observando de longe, e pecadores, aqueles que as pessoas julgavam por ter os seus pecados considerados mais graves do que os outros, pessoas que viviam imersas em pecados. Essa era a mesa ali de Jesus. E quando a gente traduz isso para os nossos dias e o que é a igreja de Jesus, quem está sentado à mesa de Jesus, a gente precisa entender que na mesa aqui, na igreja, em volta da palavra, na comunhão com Jesus, está repleto de pessoas com histórias totalmente diferentes. Pare para conversar com seu irmão que está aí do seu lado, pare para trocar uma ideia, se é que você já não tenha feito isso, de conversar, de perguntar qual foi a tua história de conversão, como que você chegou à mesa, como que você conheceu Jesus. Você vai ver que as histórias são diferentes. Não tem nenhuma história igual aqui. Tem nuances diferentes, rumos diferentes. Aqui está repleto de pessoas que têm visões totalmente diferentes de mundo. Aqui está repleto de pessoas que pensam totalmente diferente acerca da vida. Aqui está cheio de pessoas que têm temperamentos diferentes. Uns são mais calminhos, outros são equilibrados, outros são mais fervorosos, outros são mais explosivos. Temperamentos totalmente diferentes. Mas entenda uma coisa, todos nós estamos em um processo de transformação.
Nós estamos num processo de transformação, onde nós estamos em obras. O Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, está o quê? Nos moldando, nos quebrando, nos transformando. Augusto Nicodemos, outro pastor, vai dizer que a igreja não é a reunião de pessoas que pensam igual em tudo, mas de pessoas que foram alcançadas pela mesma graça. O que mais tem aqui, se a gente começar a conversar sobre qualquer assunto, vai haver o quê? Divergência. A começar pelos assuntos mais tranquilos, como o futebol. Vai haver divergência. Talvez a gente concorde no primeiro, no segundo, mas de repente, eu não penso assim, eu já penso diferente. Há visões diferentes acerca de criação de filhos, por exemplo. Mas, olha, oceanos de distância. Em muitas coisas. E uma coisa interessante, que é o nosso terceiro ponto, Jesus não espera as pessoas mudarem para sentar à mesa. Aqui é um grande contraponto que acontece aqui na história. Os fariseus reclamaram, eles ali reclamando ali, observando de longe, julgando, e dizendo para os discípulos de Jesus: por que vocês estão comendo com os publicanos? Por que vocês estão comendo com os pecadores? Essa pergunta só revela o coração do religioso. Revela aqui o coração do fariseu aqui. Eles acreditavam que a pessoa, para estar ali no mesmo ambiente que eles, para fazer parte do culto, das cerimônias, da mesa, ela primeiro precisava mudar. Primeiro ela precisava de uma transformação. É como se o espaço à mesa fosse restrito e tivesse ali o que nós chamamos de mérito. A pessoa tinha que merecer o seu lugar ali. É como se nós aqui colocássemos algumas exigências para as pessoas fazerem parte do culto aqui, entrarem na igreja. Para você entrar na igreja, antes de você entrar aqui na igreja, você precisa disso. Para Jesus acontece diferente. Primeiro nós passamos a pertencer a Ele. E começamos um processo de transformação. Primeiro passamos a pertencer, sentamos à mesa. Vocês acham que Levi, por exemplo, que houve a conversão na sua vida, vocês acham que Levi foi totalmente transformado? Estava pronto, era um crente perfeito? Não, longe disso. Mas deu para ver que começou a transformação, né? Deu para ver que a ótica da vida começou a mudar. Jesus responde a esses observadores, a esses fariseus: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os perfeitos, os que se consideram justos. Eu vim chamar aqueles que reconhecem o seu pecado, aqueles que precisam de arrependimento. É para esses que eu vim, para os doentes, para os enfermos. E aqui você precisa entender uma coisa sobre mesa. Se tem uma coisa que você vai observar lendo Jesus nos seus evangelhos, é que Jesus tinha uma vida intensa. E as refeições de Jesus eram intensas e revolucionárias. Jesus não parava. Se você lê os evangelhos, você vai ver que ele está indo e vindo de uma refeição. Jesus gostava da mesa. Gostava também de uma boa refeição. Quem não gosta, né? Jesus estava constantemente comendo com pecadores, comendo com fariseus, multiplicando o pão, partindo o pão com os discípulos, instituindo a ceia. Jesus está aqui constantemente, indo e vindo
de uma mesa a outra mesa, de uma mesa a outra mesa. A mesa para Jesus era um instrumento do reino de Deus. Jesus usava da mesa para transformar vidas, para tocar corações. Foi assim, por exemplo, que ele tocou o coração de Zaqueu. Ele se convida a entrar na casa de Zaqueu. E o que a gente... Quando a gente vai para a casa de alguém, eu não sei vocês. Agora a gente foi viajar, a Pri e a criançada, e nós marcamos com um amigo que morava no meio do caminho. A gente marcou com eles. Ei, vocês estão de boa aí? Vocês topam receber uma tripulação aí? Entendeu? Topam receber 5 bocas aí? Todo mundo tranquilo. Mas por que a gente queria passar lá? Para filar a boia? Para dormir? Isso ajuda no orçamento. Não, é para estar aonde? Sentado à mesa. Para conversar, para ter momentos ali, de comunhão, de falar, de ser ouvido, de compartilhar sobre o reino de Deus. É nesses momentos, é nessas horas que Deus usa a mesa como seu instrumento, e Jesus fazia muito isso. Jesus, através da mesa, ele cria uma nova comunidade. Jesus pega algo que era um símbolo cultural naquela época, que era a mesa, e ele transforma o seu significado. Por isso, talvez, que os fariseus tivessem uma dificuldade também muito grande em lidar com pessoas de fora do seu círculo, de fora da sua religião restrita, estivessem sentados ali à mesa. Na cultura judaica, a identidade, se uma pessoa era marcada pela mesa. A identidade da pessoa era marcada com quem ela comia, em qual mesa ele se sentava. As refeições eram muito ligadas a uma identidade que eles tinham como povo de Deus. Um exemplo disso, a Páscoa. A Páscoa era uma festa restrita do povo, marcava a identidade do povo, isso é muito bonito. Era celebrado em família, era celebrado na mesa, e o povo lhe lembrava quem eles eram, de onde Deus os tirou, e que eles pertenciam ao povo da aliança. Então, a mesa tinha uma identidade muito forte para eles. Para nós também, a ceia não significa a nova aliança com Jesus, a ceia não significa a comunhão, não nos faz lembrar de quem nós somos. Só que ao contrário dos fariseus, eles tinham essa mesa restrita à maneira com que eles pensavam. Eles não gostavam que outras pessoas fossem inseridas, pessoas que não estavam aptas a merecer sentar na mesa. E Jesus transforma isso, transforma essa mesa. Ele começa a reunir na mesa pescadores, como eu falei, cobradores de impostos, zelotes, pecadores, religiosos, vai juntando uma galera ali. Pessoas totalmente diferentes, opostas. Pessoas, por exemplo, que normalmente elas não estariam juntas. Nesse texto nos mostra algo muito profundo, que Deus, ele cria literalmente uma nova família. Olhe para o seu redor aí, olhe para o seu lado aí. Se não fosse Jesus, talvez você estivesse aqui reunido com essas pessoas aqui. Qual é a probabilidade? Isso seria muito improvável. O que faria com que nós estivéssemos reunidos aqui? Pessoas totalmente diferentes, histórias totalmente diferentes. Paulo vai explicar um pouco disso lá em Gálatas 3:28, onde ele vai dizer: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. A mesa de Jesus começa a tirar aquilo que era diferenças, impossibilidades, e começa a unir as pessoas não por aquilo que elas eram
pelos pecados que elas tinham, mas pelo que elas tinham em comum, que era o quê? Cristo, uma nova vida, uma nova identidade. Por isso que as pessoas estavam sendo reunidas nessa mesa. Era nesses moldes que essa nova família estava sendo criada. Jesus e o Evangelho, a mesa do Evangelho vai nos ensinar que essa mesa que Jesus nos apresenta, ela quebra, por exemplo, barreiras sociais, religiosas, culturais. A mesa de Jesus é um lugar de graça, acolhimento e transformação. A mesa de Jesus, grave isso, é um lugar de graça, acolhimento e transformação. A mesa de Jesus não é o prêmio das pessoas perfeitas, como os fariseus viam. A mesa de Jesus é um hospital dos pecadores. Nós nos sentamos à mesa porque nós precisamos de Jesus. E Jesus age através da comunhão, age através das nossas vidas como igreja. Jesus transforma muita coisa aqui. 4. Jesus vai unir pessoas que naturalmente seriam inimigas. Isso aparece claramente, isso a gente já falou um pouco aqui em algum momento na igreja. Isso aparece, por exemplo, claramente entre os discípulos. Entre os 12, por exemplo, entrou quem agora aqui? Mateus, o publicano. O texto faz questão de mostrar quem essa pessoa era. Em uma palavra, você entende totalmente o contexto de vida dessa pessoa. Mateus, o publicano, trabalhava para Roma cobrando impostos. Ele era visto como um traidor da nação. Olha o outro discípulo de Jesus, Simão, o Zelote. Quem era o Simão, o Zelote? Os zelotes eram revolucionários judeus, inimigos de Roma. Então, Jesus está juntando aqui 2 inimigos do seu grupo de discípulos. Se esses 2 homens se encontrassem antes de encontrarem a Jesus, eles se matariam. Aí você acha que divergências políticas começaram agora. Isso é mais antigo. E eu não sei se você sabe, mas esse pessoal do Oriente Médio lá, eles são doidos. Quando eu falo que eles se matariam mesmo. Não sei se você acredita nisso, né? Não sei se algo que está acontecendo aí vai fazer você acreditar nisso. Ou algo que sempre aconteceu, né? Provavelmente um mataria o outro. Mas agora eles estão sentados na mesma mesa. Sentados ali lado a lado, na mesma mesa. Como isso é possível? De novo, talvez se não fosse por Jesus, nós não estaríamos sentados aqui juntos na mesma mesa. Tenta ligar os ponteiros aqui. Como que eu iria conhecer, sei lá, o Henrique? Como que eu conheceria o Henrique? Como que eu iria conhecer o Lope? Como que eu iria conhecer o Davi? Nós estamos aqui porque nós temos algo em comum, algo que está formando a nossa identidade, algo que nos liga a Cristo. Jesus cria uma identidade que é muito maior de qualquer outra identidade que nós venhamos a possuir nesse mundo. É muito maior do que uma opinião política. É muito maior do que qualquer identidade humana que nós tenhamos. Ele cria, eu vou te dizer mais, essa nova identidade, ela cobre qualquer identidade que nós tenhamos. Ela vai cobrir, ela vai substituir, ao ponto das identidades terrenas sumirem, desapegarem de nós. Um chegou à mesa sendo conhecido como publicano e se tornou discípulo de Jesus.
O outro, conhecido como um zelote, ficou conhecido agora como um seguidor de Jesus. Eles chegaram de uma maneira e foram transformados com Jesus e se tornaram outras pessoas, com uma outra identidade. Há um momento aqui para você refletir em cima disso. Como você é conhecido? Como as pessoas te conhecem? Como que as pessoas te conhecem? Elas te conhecem pela sua opinião política? Elas te conhecem pela sua classe social? Soltaram bomba aí. Te conhecem pela tua posição futebolística? Ou te conhecem pela placa da igreja que você vai? O nosso objetivo, meus irmãos, é que nós sejamos conhecidos porque nós amamos a Jesus. Essa deve ser a nossa nova identidade. Identidade essa que irá cobrir e substituir qualquer identidade que nós tenhamos antigamente. Paulo explica um pouco disso lá em Efésios 2,14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Se tem uma coisa que Jesus vai fazendo nas nossas vidas é derrubar tudo aquilo que nos separa. Para que a gente possa manter e lutar por aquilo que nos une. A identidade maior do cristão não é se você é de esquerda, se você é de direita, não é a sua nacionalidade, não é a sua classe social. Não são essas coisas que definem um cristão. Sempre me fazem uma perguntinha, principalmente quando chega na época de política. Ei, pastor, é possível ser cristão e ser de esquerda? Pastor, é possível ser cristão e ser de direita? E vão fazendo outras perguntas, anarquista, não sei o que lá. Entenda uma coisa, eu estou sendo bem sincero ao te dizer isso. A identidade do cristão, ele ser cristão, é algo muito maior e muito mais profundo que qualquer visão desse mundo, qualquer visão ideológica desse mundo. Ser cristão não se equipara a nada nesse mundo. Você sabe como que Paulo se definia nas suas cartas, ao começar as suas cartas, a escrever as suas cartas? Sabe como que ele se definia? Paulo, escravo de Cristo. Ele tinha antes, quando ele começou lá, ele tinha as suas outras identidades, as suas outras opiniões, as suas outras maneiras de ver a vida, mas tudo isso foi o quê? Esmagado, destruído, para que uma nova identidade nascesse no seu coração. Então, para mim, não é possível. Não é possível o cristão se definir por qualquer ideologia desse mundo. Porque as ideologias desse mundo são contraditórias ao ser cristão. Ah, mas tem isso é parecido, isso é igual um pouquinho. Não. Mas o cristianismo é algo muito mais profundo e não tem nada igual nesse mundo. Esse ano, no momento certo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. A identidade maior é o quê? Em Cristo. É ter Cristo gravado no nosso coração. Tim Keller vai reafirmar mais isso ainda. O Evangelho cria uma identidade que é mais profunda que qualquer identidade cultural ou política. Essa nova identidade vai nos dar uma visão de mundo totalmente diferente do que qualquer ideologia ou visão política, social desse mundo. Entenda isso. Nós chegamos de uma maneira, mas nós somos transformados e nos tornamos pessoas, discípulos totalmente diferentes da maneira com que nós nos sentamos pela primeira vez na mesa de Jesus.
Isso é transformação. Não é uma roupa diferente. Não é uma imagem diferente. É uma essência, é uma vida totalmente diferente. A mesa de Jesus nos ensina a valorizar aquilo que nos une. Hoje nós vivemos numa cultura de divisão, as pessoas se separam por inúmeras coisas. Eu citei algumas aqui. Política, ideologia, opiniões, preferências. Esses dias tem uns videozinhos que estão famosos agora na internet, que é um que pensa de uma maneira, confronta outros 20 que pensam de uma maneira diferente. Isso aí, inventa uma coisa e todo mundo faz, né? Todo mundo faz. E não para, esses vídeos não param de acontecer, porque o que mais tem são pessoas diferentes. Nossa, eu fico impressionado com a raiva, como se um quisesse destruir o outro. O último que eu vi era um carnívoro contra 20 veganos. Mas credo, aquilo ali estava pegando fogo. Como gosta, o mundo gosta disso, gosta de separar, gosta de dividir. Até as igrejas gostam de fazer isso, gostam de separar, dividir cada vez mais. Paulo vai dizer lá em Efésios 4:3, e ele vai nos mostrar o efeito contrário que o Evangelho faz. Olha só esse texto que ele vai dizer: esforcem-se para preservar a unidade do Espírito. Cabe a nós nos esforçarmos para preservar a unidade do Espírito, aquilo que nos une. Lembrar aqui, não é para nós criarmos uma unidade. Essa unidade, ela já existe. A nossa função é preservar. Que unidade é essa que já existe? A nossa união em Cristo Jesus. Simples. A gente não está aqui para inventar nada, criar nada, já existe, a unidade já existe, instituída por Cristo. O nosso papel é preservar. Isso é muito interessante. Quando nós estamos na mesa, nós esquecemos daquilo que nos separa. Isso é muito profundo. Quando nós estamos na mesa, nós esquecemos das nossas diferenças. Quanto mais nós estamos na mesa, então, parece que mais unidos, mais presos a essa unidade nós nos tornamos. A mesa faz com que a gente esqueça aquilo que nos separa e nos lembra a unidade que nós somos em Jesus. Vou te dar um exemplo prático. Quando a gente se reúne para estar junto numa mesa, para estar em uma confraternização, um family day na vida, um café da vida, a gente esquece de tudo que está ao nosso redor. A gente esquece que nós somos pessoas diferentes. Nisso nem vem a nossa mente. Porque a gente está focado naquilo que nos une, o porquê que nós estamos juntos. É isso que nós devemos lembrar todos os dias, nos cultos, lembrar aquilo que nos une. Outro pastor, Hernanes Dias Lopes, vai dizer que a igreja não é uma comunidade de pessoas iguais, mas uma comunidade de reconciliados. Não tem ninguém igual aqui. Naquela igreja lá, todo mundo pensa igual, pastor. Eu não concordo com o senhor. Eu conheço uma igreja que todo mundo pensa igual. Eu duvido. Você acha que as pessoas pensam igual? Muitas são forçadas a pensarem igual. Mentem que pensam igual. Se você acha que eu tenho a esperança ou o sonho de fazer com que todos pensem igual a mim, eu não vou perder meu tempo com isso, não. Isso é ruim. Não. Nunca. Nós somos pessoas diferentes, nós vamos pensar diferente acerca de muita coisa, até bíblica. Mas muita coisa mesmo. O que importa é que nós
somos reconciliados com Jesus. Chegamos aqui pela mesma cruz. Estamos aqui pelo mesmo Deus. A cruz de Jesus nos une, é isso que importa. A mesa de Jesus, meus irmãos, estamos chegando ao final. A mesa de Jesus, todos estão sendo transformados. Entenda isso. Cada um no seu tempo, cada um tem a sua obra que Jesus está fazendo no seu coração. Cada um tem o seu pecado que precisa ser destruído. Cada um tem a sua história que precisa ser mudada, transformada. Todos estão sendo transformados. Na mesa tinham pecadores, discípulos imaturos, discípulos e pessoas em crise, religiosos críticos. Tinha todo tipo de pessoa em vários momentos da vida. Talvez você seja uma pessoa que hoje está em crise. Talvez você esteja ainda num momento de imaturidade. Talvez você esteja no momento de ser crítico. Mas todos estavam diante de Jesus. Aqui que está uma coisa chave. Os fariseus estavam preocupados com os pecados que estavam na mesa. Eles estavam preocupados com os pecadores, com os pecados, com as pessoas, e esqueceram da principal pessoa que estava naquela mesa. Entenda isso. Muitas vezes, quando nós somos tomados por esse pecado, de ficar procurando erros e pecados na vida dos nossos irmãos que estão ao nosso redor, nós esquecemos de quem está na mesa. E não era uma pessoa qualquer. Quem estava à mesa? Jesus. Eu não sei se você sabe, quando alguém permanece diante de Jesus, na mesa com Jesus, uma transformação começa. Ninguém permanece igual quando está diante de Jesus. Ninguém irá permanecer igual sentado à mesa com Jesus. Transformações irão acontecer. Milagres irão acontecer, curas irão acontecer. Os fariseus se apegaram aos pecadores e aos pecados. Esqueceram que nós somos transformados por Jesus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer: somos transformados de glória em glória. Na mesa com Jesus, ninguém permanece igual. Entenda isso. Ah, mas aquele fulano lá, você viu o pecado dele? Você viu como ele pensa? Não é para lá que você tem que olhar. Você tem que olhar que aquele teu irmão está sentado à mesa. E nessa mesa quem está presente é Jesus. Você deve orar para que Jesus transforme aquele coração. Transforme aquela vida, assim como Jesus está transformando a tua também, meu amigo. Então Jesus vai nos ensinar, que talvez a gente esteja esquecendo daquilo que precisa ser transformado na nossa vida, no nosso coração. Toda vez que nós nos reunimos como igreja, toda vez que nós estamos aqui, nós estamos sentados à mesa com Cristo. Então não esqueça 3 coisinhas. Nós somos diferentes. Nós somos pecadores, mas nós fomos alcançados pela mesma graça. O que nos une não é a nossa opinião, não é a nossa visão de mundo e não é a nossa personalidade. De novo, é improvável todos nós estarmos no mesmo lugar. O que nos une é Jesus. Esse é o motivo da nossa união. O segredo da união da igreja, da unidade da igreja é
Jesus. Assim como o segredo do casamento é Jesus. Olha que interessante. Interessante. O que nos une é Jesus. Colossenses 3:11 vai dizer: Cristo é tudo e está em todos. A mesa de Jesus é uma mesa que convida, a mesa de Jesus é uma mesa que aproxima, e a mesa de Jesus é uma mesa que transforma. Como você tem utilizado a sua mesa? Você tem sido intencional? Esse ano é um ano de desafio, meus irmãos. E uma coisa eu já falei na primeira mensagem domingo passado. Não sei se você lembra, já vou te reforçar, que é para você estar orando por alguém. Um casal, uma pessoa, não importa. E vai chegar um dia que o desafio vai ser você convidar alguém para essa mesa. Então esteja orando desde já. Esteja desde já se preparando. A gente viu semana passada como a gente se prepara, fazendo uso do banquete, se preparando para ser intencional. Intencional é fazer, buscar pessoas, convidar pessoas, aproximar as pessoas de maneira intencional, de maneira pensada. Sim, eu quero preparar uma mesa e quero convidar fulano para se sentar a essa mesa. Para que ele se sente a essa mesa e ele não saia da mesma maneira. Que ele encontre a Jesus, que ele seja acolhido e tenha a sua vida transformada. Talvez hoje a sua mesa possa estar vazia. A nossa mesa hoje está vazia. Esse texto nos ensina a acolher aqueles que estão perto de nós, a aproximar aqueles que já fazem parte da unidade, para que eles fiquem cada vez mais próximos, cada vez mais unidos a Jesus e a nós. Nesse texto vai nos desafiar a ser intencional com aqueles que estão longe de Cristo, aqueles que não conhecem a Jesus, mas que tanto precisam. Amém? Muito fraco esse amém. Amém? Nosso desafio para a semana que vem é o nosso dia de compartilhe. Tá? Aí sim, semana que vem o nosso desafio é fazer uma linda mesa aqui. Tá? Já avise quem não está no culto hoje, tá? Já dá a deixa. Vamos ser intencionais na semana que vem. Vamos fazer com excelência. Desde já, pense na mesa semana que vem. Vamos preparar aqui uma grande mesa. Bonita, recheada. Pense em algum irmão, quando você for trazer alguma coisa. Né? Pense na forma que você quer trazer. Não faça de maneira corrida, não faça de uma maneira só para cumprir tabela, só para não ficar feio. Não, procure ser intencional. A gente vai fazer aqui um desafio, um treinamento, para que a gente possa ser intencional, que a gente possa agir com excelência ao preparar a nossa mesa. Então vamos começar como igreja. A ideia semana que vem é nós termos uma grande mesa, que essa aqui eu acho pequena. Que a gente possa ter um tempo de qualidade em volta da mesa. Semana que vem nós vamos aprender a viver em volta da mesa. O que é importante nós fazermos quando estamos à mesa. O que é importante, amém? Então o convite já foi dado. Essa vai ser a nossa ceia domingo que vem. Tá? Então vamos preparar aquela ceia maravilhosa. Vamos orar?